Olá, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou apresentar o artigo, né, que é a termografia aplicada à manutenção preditiva em subestações de energia. O meu grupo é o Arthur Monteiro Diniz e eu, Fábio Silva Vasconcelos. Eu trouxe, né, dois dados que eles dizem um pouco sobre o quão inconstante, né, está sendo o consumo de energia agora na pandemia de Covid-19 no Brasil, aqui agora, né, no ano de 2020. O primeiro dado, né, ele diz que o consumo, né, de energia no Brasil ele caiu 4,1% nos 10 primeiros dias de julho, né, comparado, né, com os 10 primeiros dias de julho do ano passado. E o segundo dado, né, de setembro agora, um pouco mais recente, o consumo de eletricidade aumentou 2,9% em setembro, em relação a setembro do ano passado, e avançará em outubro. Esse aumento de consumo em setembro está relacionado tanto com a abertura da economia quanto com a onda de calor que atingiu o Brasil agora na última semana de setembro e na primeira semana de outubro. E, e a questão que eu trago é como ter uma confiabilidade, né, no sistema com tanta variação de carga assim. Em julho, né, pouco mais de 3 meses atrás, a gente estava com uma carga bem inferior a normalmente, né, que a gente tinha. Em setembro, a gente está com uma carga superior. Então, uma das formas, né, de se evitar problemas, instabilidades no sistema é em relação à manutenção. Um outro dado é que as falhas em subestações chaves no sistema, como Furnas, Ibiúna e Embocação, podem causar o desligamento completo ou em partes do sistema interligado nacional, como já causou algumas vezes em alguns episódios já de desligamento. E como evitar essas falhas, né? Essas falhas, além de você perder, né, um equipamento, um transformador, às vezes até parte da sua subestação por explosão de transformador, de algum equipamento lá, você ainda deixa milhares de consumidores sem energia elétrica, você tem que pagar multa, você tem que pagar hora extra para trabalhador ir lá fazer um serviço que não tava projetado, não estava planejado para fazer. Então, uma das formas de se evitar falhas no sistema é investindo em manutenção, principalmente na preventiva e preditiva no Sistema Interligado Nacional. E essas manutenções, o Sistema Interligado Nacional, né, passa por onde? Passa pelas subestações. Depende, né, a qualidade e a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional depende das subestações. Uma das formas de se fazer uma manutenção com alta confiabilidade, com alta segurança, é através da manutenção a partir de câmeras termográficas, né, a partir da termografia. A termografia, ela, ela funciona captando como se fosse uma fotografia, uma imagem, às vezes até vídeo mesmo, de muito parecido com uma câmera normal, só que enquanto uma câmera normal ela capta luz no espectro visível ao nosso olho, a câmera termográfica ela vai captar luz do espectro infravermelho, que está entre o vermelho, né, e as microondas. Então, alguns cuidados, né, que tem que se tomar com uma câmera termográfica. Quando você pega uma câmera termográfica para você fazer alguma medição, de algum parâmetro, né, de temperatura em algum equipamento, a primeira coisa que tem que se tomar cuidado é com a emissividade, tem que ser ajustada no equipamento. E um cuidado também que tem que se tomar é com ambientes muito, muito úmidos, né? Então, se você tiver, por exemplo, num dia chuvoso e você estiver longe do equipamento, a emissividade ela vai ter que ser corrigida para uma emissividade diferente daquela de um dia seco. Uma outra coisa também que você tem que fazer é ajustar o foco da câmera. Depois que você tira o termograma, né, que é como chama
a fotografia que uma câmera térmica tira, se você tirar um termograma, emitir, né, construir um termograma com foco ruim, não tem volta mais. Se você construir um termograma com emissividade errada, depois dá para você fazer reeditar, né, na câmera termográfica, mas com foco você perdeu aquela imagem. Tem que se atentar à resolução da câmera, né, que enquanto uma câmera de 12 bits ela consegue capturar 2 elevado a 12 temperaturas diferentes, né, um range de temperatura, uma câmera com 16 bits ela consegue muito mais. Então, as câmeras com poucos bits, elas são mais adequadas para fazer medições de algum aparelho que está próximo de você e com range baixo de temperatura, né? Outro cuidado que tem que se tomar é ajustar o span da temperatura na câmera termográfica, né? Não se deve usar o span todo, porque você deve usar os limites de temperatura que está no equipamento ali. Porque se você, vamos supor, se sua câmera termográfica tem um range, um span, né, de menos 40 a 500 graus Celsius, e você vai fazer uma medição de um motor, né, medição de temperatura do motor, que está de 30 graus até no máximo 90 graus Celsius, então você quase não vai perceber diferença de cor, né, no seu termograma. Outro cuidado que tem que se tomar é com o campo de visão. Quanto mais longe, né, se tiver do equipamento, mais imagem você vai conseguir capturar. E o FOV, né, que é o Instantaneous Field of View, que é o IFOV, né, na verdade, aqui tá até errado, né, no slide, é o IFOV, Instantaneous Field of View. Não é porque uma imagem ela foi capturada no seu termograma que necessariamente a sua câmera termográfica vai conseguir identificar as temperaturas que estão lá. Então, às vezes, você está muito longe do equipamento, do corpo a ser medido. Então, esse Instantaneous Field of View é um importante parâmetro a ser levado em consideração na hora de capturar um termograma. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma inspeção por termografia num conector, né, em uma subestação, e percebe-se que o quê? Tem um ponto quente, né, nesse conector. Isso provavelmente, isso é o quê? Um ponto de alta resistência. E algumas normas, como as normas americanas, elas classificam os defeitos como com graus, né, graus de severidade, e tem grau baixo de severidade, né, que não requer necessariamente uma manutenção imediata, e tem graus de severidade que requer uma parada imediata do equipamento. Que aquilo ali pode, além de causar uma parada, né, no sistema interligado, numa subestação, ele pode dar risco, né, à vida das pessoas que ali trabalham. Aí tem um outro problema, né, que no conector estava com ponto de alta resistência e percebeu-se que não estava com uma área, né, adequada nesse cilindro aí. Então, construiu-se, né, um outro cilindro com uma área de contato maior que conseguiu eliminar aquele ponto quente, né, no conector. Aí uma inspeção termográfica de um disjuntor, percebe-se que a fase mais à esquerda, né, da foto, ela está mais quente, né, mas o que será que pode ser? Pode ser um ponto de alta resistência, mas pode ser também um desequilíbrio, né, nas fases. Pode ser que essa primeira fase ela esteja com uma sobrecarga, né, então é uma coisa a ser verificada, porque uma sobrecarga, um ponto de alta resistência, ele pode causar um incêndio, pode causar um desarme de um disjuntor, então tem que ser verificado.
E a termografia, ela permite que o termografista, o técnico, né, ele faça essas imagens, ele veja o problema sem com antecedência, né, antes dele acontecer, antes que a falha ocorra, né? Ele vê o problema antes que a falha ocorra. Aí uma outra inspeção, né? Aí há uma diferença, né, entre o dia e a noite. Percebe-se que durante o dia, por causa da radiação solar, que também emite raio infravermelho, há uma grande poluição na imagem, né, que é essa mais à direita. E à esquerda, né, que é a imagem de noite, você consegue ter uma imagem melhor desse termograma. Além disso, ainda conseguiu identificar um contato ali que está com a temperatura bem superior. O contato da esquerda está com a temperatura bem superior ao contato da direita, que pode ser também, né, um defeito, um ponto de alta resistência, e possivelmente tem que ser planejado uma troca disso aí antes que ocorra uma falha. Aí, um termograma que mostra materiais com diferentes emissividades, né? E percebe-se que o alumínio, né? Aí ele tem uma baixa emissividade, ele acaba aparecendo aí no termograma na cor preta. Geralmente cor preta, cor branca em termograma são cores que indicam saturação de temperatura ou temperatura que está fora do span, enfim, coisa que não é medível. Nesse caso, é só a emissividade mesmo que foi inserida incorretamente para o alumínio, né? Mas o restante do termograma tá bem correto, dá para enxergar direitinho. Sobre a porcentagem de defeitos em algumas empresas, a Chesf, ela realizou alguns estudos em que fez 4.379 inspeções nos anos de 2003, e dessas inspeções, 52% dos defeitos foram encontrados em conexões e outros 38% em chaves. Percebe-se que alguns componentes um pouco mais elaborados, como transformadores de potência, não são coisas que dão comuns, né, de dar defeito, porque é um equipamento caro, um equipamento que tem uma manutenção mais constante. Então, esses defeitos em conexões e chaves, eles se permitem, né, ser identificados por termografia. E outra aí é uma pesquisa também feita em Furnas, na qual 62% dos defeitos de 530 ocorrências foram em conexões e outros 33% em chaves, que são os defeitos mais comuns encontrados, que podem ser, né, identificados em umas subestações através das termografias. E com certeza também são os defeitos mais comuns de uma subestação. Porque a chave e as conexões, elas estão expostas, né, à corrosão, à oxidação, a poluentes que acabam causando defeitos mais rapidez, né? E as considerações finais sobre a termografia, a segurança e a praticidade, que ela nos possibilita a possibilidade de associar com outras análises, né, como a análise, por exemplo, de assinatura de corrente. Ela previne falhas e tem um custo, inicialmente é um custo elevado dos equipamentos, mas depois percebe-se que o custo ele é diluído, né, na manutenção, e os ganhos que você tem na manutenção, ele consegue facilmente pagar os seus equipamentos a longo prazo, e precisa de uma mão de obra especializada. E essas são nossas referências.